paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer imenso estar compartilhando este momento da palavra do Senhor com os irmãos. Gostaria de, neste exato momento, pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, e o seu versículo de número 38 em diante, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. E disse o seu servo: Põe a panela grande ao fogo e faze um caldo com ervas para que os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Irmãos, aqui nós vemos o ministério do profeta Eliseu após o arrebatamento de Elias. Eliseu então rasga a capa de Elias em duas partes e lhe é concedido a sua petição, que era a porção dobrada do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Elias. Eliseu então começa o seu ministério profético e grandes experiências com Deus. Aqui nós vemos, irmãos, que estes homens estavam padecendo de uma necessidade, porque havia uma circunstância extrema na terra. Não está diferente, irmãos, da nossa condição atual, de algo que esteja assolando o nosso planeta. Naquele tempo, era simplesmente a questão da fome. E neste momento, irmãos, não é somente a fome que também tem assolado algumas nações existentes na nossa terra. Também está assolando a nossa terra a questão da pandemia. Mas o que eu tenho observado, irmãos, é que, independente da circunstância que estejam acontecendo no mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está presente conosco. Aqui, o nosso grande Deus, através da sua sabedoria, trouxe algo simples, um componente talvez simples na nossa visão culinária, que é a farinha. E ela foi deitada diante deste caldo. Note, irmãos, que a pessoa a quem se propôs buscar as folhagens para fazer o caldo, buscar as especiarias, as ervas para fazer o caldo, ele não tinha conhecimento específico daquela área. E nisso, irmãos, nós aprendemos uma coisa. Às vezes, a nossa afobação atrapalha em algumas questões. Às vezes nós temos interesse em fazer muitas coisas. Às vezes temos interesse em fazer até as coisas que não nos convém, a qual nós não fomos chamados. Mas as intenções são positivas. A intenção daquele homem, daquele servo, era positiva. Porém, no meio do apanhar das ervas, no meio do apanhar das folhagens, ele não percebeu e também não conhecia o que era aquela parra brava. Então, havia ali um perigo iminente com relação ao povo que estava acompanhando Eliseu. Nota, irmãos, que quando aqueles homens vão experimentar o caldo e vão se alimentar do caldo, alguém grita e diz: há morte na panela, homem de Deus. Confiando, sim, no socorro bem presente na hora da angústia. Então, o nosso irmão Eliseu, o profeta Eliseu, pega simplesmente a farinha e deita sobre toda a panela, ou seja, ele dispensa
dispensa todinha a farinha dentro daquela panela. E aí ele olha com a autoridade de Deus para todos aqueles homens e diz: pode comer, porque não vai fazer mal a ninguém. A farinha aqui, irmãos, ela pode representar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Quando eu e você sentimos a necessidade, irmãos, de recorrer de uma alimentação, que nós venhamos buscar da parte de Deus a alimentação daquilo que nós necessitamos. Às vezes, no meio do caminho, uma palavra, alguma coisa pode nos machucar e às vezes essas pessoas não teve nem a intenção de nos fazer isso. E são essas palavras, às vezes, que vão trazendo morte para a panela. E a panela pode representar literalmente a minha e a tua vida. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. E ele derrama a farinha, que pode ser o bálsamo para a minha e para a tua vida. E vai retirar do meu e do teu coração, da minha e da tua vida, tudo aquilo que é contrário. Aquilo que era para a morte vai se tornar vida. E foi isso que o profeta Eliseu fez. Deitou farinha sobre a panela. Todos comeram e se saciaram. Neste exato momento, eu quero orar em favor da tua vida. Talvez esteja faltando algo da parte do Espírito Santo de Deus trabalhar literalmente naquelas ervas daninhas, palavras que foram lançadas contra a tua vida que talvez tenha te entristecido. Eu quero dizer que não importa a circunstância, Deus está descendo com a farinha para tirar a morte que tem dentro da tua panela. Tá certo? Que Deus abençoe imensamente a tua vida e que Deus faça nunca faltar no teu celeiro o teu pão e a tua água, em nome de Jesus. Grandioso e eterno Deus, Senhor meu Pai, neste exato momento, Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por cada vida, por cada irmão, por cada pessoa que vai estar recebendo essa mensagem. Senhor meu Deus, vai ao encontro, Senhor Jesus, do nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, de toda a diretoria do nosso ministério. Pai, visita também nosso pastor setorial, pastor José Leante, a missionária Dalva, Senhor eterno Deus, todo o corpo de obreiros da tua casa. Visita os varões, Senhor meu Deus, visita os grupos de missões também, ó Pai, da tua casa. Senhor eterno Deus, visita cada um, Senhor, de uma forma especial. Assim como o Senhor utilizou a vida de Eliseu, ó Pai, utiliza homens e mulheres, Senhor eterno Deus, cada vez mais com sua autoridade, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa rica e maravilhosa oportunidade. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe e que a paz do Senhor Jesus reine sobre a tua vida. Aguarde, irmãos. Essa é momentânea a circunstância que está assolando o nosso planeta. Em breve, nós não iremos mais padecer dessa circunstância, porque estaremos com o Senhor na glória. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos e tenha uma boa noite.